Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Informamos o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, aqui no bairro Santa Ângela, Santa Augusta, melhor dizendo, né? Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49. Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. E para quem vai apadrinhar casamento, festa, recepção, uma boa dica, doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora. Lindas canções em sua cerimônia de casamento, festas, recepções. 99967-6276. 99967-6276. O nosso WhatsApp, nossa linha direta aí com os nossos telespectadores. Mande aí a sua sugestão, a sua opinião. 984-51-30-33. 984-51-30-33. Agora, estamos aí no apagar das luzes do processo legislativo do ano de 2022. Então, lá na Câmara Federal, no Senado, as últimas reuniões, já tudo pensando no ano que vem, aquela movimentação toda, já preparando para o próximo governo, onde novos deputados federais, senadores, muitos foram reeleitos, outros vão ter que deixar porque não se candidataram ou não se reelegeram. E então vai haver ali uma mudança substancial, principalmente no que diz a ideologia política. Haverá uma maior presença de senadores e deputados da chamada linha política de centro-direita-direita, bem maior do que a atual composição. Então, com isso, o próximo presidente, que é de esquerda, ele deverá, então, se relacionar da melhor maneira possível com a Câmara Federal e com o Senado, porque ali não encontrará tanto apoio como ele teve em outras épocas, no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato. Foi completamente diferente. Hoje é um outro quadro, é uma outra história. Então estão ali fechando as cortinas do ano legislativo. Muita coisa ainda teria que ser resolvida, muitos projetos de lei ficaram sem votar. E vamos ver agora, esperamos que para o próximo ano a Câmara Federal, o Senado seja atuante, que pense realmente no bem-estar, no bem da coletividade brasileira, que vista mesmo a camisa verde e amarela, não de partido, do Brasil. O Brasil é composto por todos os brasileiros. E dentre eles tem gente de todas as ideologias políticas partidárias, outros que não se interessam por nada de política. Então, tem que governar para todos. Mas é para todos mesmo, hein? Não é só na fala. Vou governar para todos. Não, tem que ser realmente. Então eu vejo uma vigilância maior, desta vez, do Congresso Nacional, composto pela Câmara e pelo Senado, nos atos, nas atitudes, na forma de governar do próximo presidente da República. Não vai ser tão fácil assim para ele, como foi em algumas vezes passadas, né? Primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, segundo governo Dilma, por aí. E vivemos outra realidade. Por falar em Câmara, existe um projeto de lei caminhando na Câmara Federal, que acredito que o ano que vem isso vai reacender esse assunto e assuntos semelhantes, que é a adoção
do sistema de presidencialista para semipresidencialismo. A nossa Constituição de 88, ela deu muita força aos parlamentares, aos deputados e senadores. Praticamente uma Constituição parlamentarista, ou seja, dando força ao parlamento. Da forma como está, o presidente da República não pode muito. E nós vimos aí no governo Bolsonaro tudo que ele fazia e eles desfaziam. Isso devido ao quê? À força que a Constituição deu para o parlamentarismo. Então ficou uma coisa estranha. A Constituição disse que o nosso governo é republicano, presidencialista. Mas a Constituição de 88, ao afirmar que é um governo republicano presidencialista, mas seus artigos, suas normas, conduzem para um parlamentarismo, por dar muita força para o parlamento. Então, baseado nisso, alguns deputados propõem, então, um estudo, está passando pelas comissões da Câmara, passarmos para o semipresidencialismo. Então, o que seria o semipresidencialismo? De tudo isso que eu falei aqui, o semipresidencialismo, ele vai dar, então, muita força para o parlamento. Então, nós temos, no semipresidencialismo, o presidente é chefe de Estado, representa a unidade do Estado, mas não governa. Ele é eleito pelo voto popular direto, como é agora, como ainda é como no presidencialismo, com mandato fixo normalmente. Não depende de sustentação política do parlamento para completar o seu mandato, porque ele é somente chefe de Estado. Exerce as atribuições de chefe de Estado no sistema parlamentarista e algumas das atribuições do chefe de governo. Bom, para falar um português claro, ele chefia, mas não governa. O primeiro-ministro, vai ser tirado de um dos parlamentares, é que vai governar nessa proposta. O primeiro-ministro, então o chefe, que será o chefe de governo, lidera a implementação do programa de governo vencedor nas eleições. Normalmente indicado pelo presidente, tendo em conta a correlação de forças no parlamento. Depende da sustentação política do parlamento, que pode remover em meio ao mandato, por meio do voto de censura. O Congresso Nacional não muda nada, ele vai continuar eleito pelo voto popular, a composição parlamentar saída das urnas é decisiva para a definição de quem será o chefe de governo e qual será o programa de governo implementado. Deputados e senadores decidem sobre propostas apresentadas pelo governo para instituir as políticas públicas, os recursos que vão implementá-las. Pode ser dissolvido antes do término dos mandatos, realizando novas eleições. Então nós temos aí algumas diferenças substanciais, porque o presidente da República, no semipresidencialismo, ele vai ser chefe de Estado, vai representar o Brasil exteriormente, mas não será chefe de governo. Quem que vai governar? É um parlamentar escolhido pelos seus pares, tem que consertar, escolhido pelo presidente, escolhido pelos pares no parlamentarismo puro. Então, no semipresidencialismo, voltando um pouco aqui, o presidente é eleito pelo povo, voto direto, da mesma forma, os senhores senadores e deputados. O presidente pega um desses parlamentares, um deles, e o promove, vamos assim dizer, ou indica para primeiro-ministro. É esse que vai governar o Brasil. É esse que vai comandar a nação brasileira. Dentro dessa proposta, que é o semipresidencialismo, adotado em alguns países do mundo. E
Mas se chegar a um determinado momento, o Congresso Nacional, que é a junção da Câmara e do Senado, pode não aprovar a um determinado momento a conduta, a forma como está governando esse primeiro-ministro. Então pode haver aí um voto de censura. E havendo um voto de censura negativa, o presidente então terá que trocar, indicar outro primeiro-ministro. Então são coisas assim que trazem uma mudança, mas essa mudança do presidencialismo vai de encontro à Constituição de 88. Como eu disse, porque dá muitos poderes ao Congresso Nacional. A figura do presidente propriamente dito fica apagada, porque ele é chefe de Estado, então qualquer coisa que haja no âmbito internacional, é ele que vai comparecer, é ele que vai responder, é ele que vai representar o Brasil lá na ONU, visita países para contatos com outros chefes de Estado. Bem parecido com o parlamentarismo puro. Então, o presidente, ele não vai governar. Ele vai ficar somente como chefe de Estado, no semipresidencialismo. Quem vai? É o primeiro-ministro. No parlamentarismo também é o primeiro-ministro. E a diferença aqui no parlamentarismo, os próprios parlamentares indicam o primeiro-ministro. E no semipresidencialismo, o presidente indica o primeiro-ministro. Então são coisas aí que a serem discutidas. Eu estou dizendo aqui que é um projeto que está na Câmara, que poderá, então, está chamando a atenção dessa discussão para uma nova proposta que irá tirar poderes do presidente da República. Então não vai ser assim, nada vantajoso alguém candidatar a presidente da República. É preferível candidatar a deputado e ter lá um apoio dos colegas e ser o primeiro-ministro e governar o Brasil. Então, dizem quem argumenta assim, que caso hajam crises, são mais fáceis de serem contornadas. Porque se um presidente da República não está cumprindo o seu papel, não está agradando a nação, a população do país, os deputados e senadores, para que ele perca o seu mandato, há necessidade de um processo de impeachment, que é um processo muito barulhento, muito controverso. Vocês lembram lá do impeachment da Dilma, né? É muito discurso, muita reunião. Agora, no parlamentarismo, sendo o primeiro-ministro que governa, ele não deu certo até um momento, troca. Eles não vai ser mais o fulano, vai ser o outro colega dele. No parlamento puro, isso também acontece. Nós tivemos recentemente aí na Inglaterra, onde a rainha, a então rainha e agora o rei, Charles III, ele reina, mas não governa. Quem que governa? O primeiro-ministro. E quem escolhe o primeiro-ministro lá no parlamentarismo da Inglaterra? Os próprios colegas. Não é o rei que indica. Já no semipresidencialismo, quem indica é o presidente da República. Uma matéria que cabe muitas discussões, mas a gente tem muitos pontos ainda a serem analisados, pontos positivos, pontos negativos, e eu acredito que seja aí uma discussão que deva prolongar por algum tempo, porque ela muda a própria Constituição brasileira ao trocar
o regime presidencialista por um semipresidencialismo. Tem muito chão ainda a ser percorrido, mas é uma história, uma possibilidade que já existe em outros países. Já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, estamos de volta. Uma comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou um projeto, a comissão aprovou um projeto, que cria a figura do posto de gasolina multimarca. Pelo texto, o empreendimento poderá vender combustível de várias distribuidoras diferentes ao mesmo tempo, bastando para isso agrupar as marcas por área dentro do posto. Essa criação da figura do posto multimarcas aumentaria a concorrência no mercado, com reflexo positivo nos preços do consumidor. Beneficiaria também os revendedores varejistas de combustível, uma vez que proporcionaria maior poder de barganha para eles nas negociações com as distribuidoras. É uma novidade aí que eu acho importante. Esse projeto, esse ano, vamos ver se o ano que vem volta. Esse ano não dá mais tempo. Para que os postos de combustíveis, aqueles que quiserem, possam virarem multimarcas. Eles podem virar multimarcas. Por quê? Porque hoje é uma marca só. Então, se você vê lá, posto Petrobras, posto de outra marca, Piranga, é só aquela marca. Agora, com isso, vai acabar a fidelidade. Tem que modificar muitas coisas aí na legislação, porque existe uma lei que amarra, que é chamada essa lei de fidelidade. Um posto de combustível, um comerciante, se ele vende para uma bandeira, se ele vende para uma empresa, por exemplo, a Petrobras, ele tem que vender só Petrobras. E muitas das vezes até quem financiou aquele posto, quem montou aquele posto, estruturou aquele posto foi a Petrobras. Então a pessoa tem ali essa recíproca, esse contrato. Então com isso acabaria. Então vamos supor, tem um posto, ali tem uma bomba, ali vai ser Petrobras. Mas tem outra bomba do lado, Ipiranga. E assim vai. Todas as marcas de combustíveis no mercado brasileiro. Tem aquela chamada bandeira branca, onde não é de marca nenhuma? Também. Aí o consumidor vai estar lá o preço e ele vai escolher. Vai aumentar a concorrência, com isso poderá baratear o preço da gasolina, estou falando, mas quando falamos gasolina, estou falando gasolina, óleo diesel e álcool. Poderá abaixar o valor do litro para o consumidor? Poderá, porque toda a concorrência gira em torno de preço. As distribuidoras, comprar diretamente da distribuidora, a distribuidora também, por sua vez, poderá comprar de todas as marcas. Ou seja, aumentaria, seria uma forma mais democrática para o povo brasileiro ter uma concorrência e nessa concorrência dos postos, das marcas, um preço menor. Porque se nós formos olhar hoje, a diferença é muito pouca, acaba sendo praticamente tudo igual. Com isso, vai dar aí uma possibilidade melhor. Para o comerciante, como diz lá a justificativa do deputado que propôs o projeto, de poder vender várias marcas em seu estabelecimento, e para o consumidor, para escolher. Ele para no posto lá, eu quero abastecer com essa bomba aqui, que é a marca tal.
Ah, não, hoje eu vou abastecer na outra bomba ali, da outra marca tal, porque está mais barato. É assim que funciona. Vai ter que, como eu disse, vai ter que mexer em muitas coisas na lei, principalmente nessa lei de fidelidade aí, entre as distribuidoras e os postos de combustíveis. Isso, não, logicamente, não será obrigatório ao posto de combustível. O proprietário, o empresário, ele poderá aderir, como poderá não aderir. Ele que vai olhar se é vantajoso, se não é. Geralmente, postos maiores, né, que possuem mais reservatório, mais bombas, poderá aí usufruir disso. Aqueles postos menores terão aí mais dificuldade, né, de propor aí esse multimarcas, ter várias marcas dentro do seu estabelecimento de abastecimento de combustível. Um outro projeto interessante, que é o que cria Estatuto da Liberdade dos Motoboys. É um projeto que cria com regras específicas para motociclistas que trabalham com transporte remunerado de passageiro, que é o mototáxi, e o motofrete, que é o motocarga, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Esse projeto define atividade como serviço essencial em todo o território, revoga alguns dispositivos de lei, principalmente do Código de Trânsito Brasileiro, que atualmente regula o serviço de mototáxi e motofrete. O projeto deixa de exigir qualquer tipo de autorização do poder público para o desempenho da atividade. Então, olha bem, hein? Deixa de exigir qualquer tipo de autorização do poder público para o desempenho da atividade. O sujeito tem uma moto, se ele quiser trabalhar de mototáxi, trabalhar de motocarga, motoentrega, ele pode trabalhar, não tem que pedir licença para ninguém, não tem que fazer nada, que é o contrário da lei atual, que impõe a autorização do órgão de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. A proposta em análise prevê ainda como direito do motoboy a livre definição de horário, preço, dia, rota trabalhada, em consenso com o empregador ou parceiro comercial. Então, que ele tenha moto, se ele tem alguma parceria com o dono do estabelecimento do mototáxi, ele tem livre negociação, a lei não vai entrar em mais nada nesse assunto aí. A possibilidade de trabalhar com veículo próprio, alugado ou de terceiro, sem atual exigência de registrar a motocicleta na categoria de aluguel. Até então, hoje, pela lei, tem que ter ainda aquela placa vermelha de aluguel. A gente não vê muito isso aí por aí, né? Mas que a lei exige, exige. Então, se você observar aí pelas ruas aí, motoentrega, motocarga, mototáxi, tem que ter placa vermelha. Você vê de cada 10, que se você vê um com placa vermelha, então esses outros 9 estão errados. Mas, pela nova proposta aqui desse projeto, não vai ser preciso mais. Então, cada um faz do seu jeito, faz do seu modo, trabalha a hora que quer, o dia que quer, do jeito que quer, com a moto que quiser, se é dele, se é emprestada, se é alugada. E uma outra coisa interessante nessa proposta aí é que os motoboys, não poderão sofrer multa, serem multados por pararem em recuos, calçadas e faixa de rolamento por até 5 minutos para entrega, desde que não obstrua o fluxo de veículo e pedestre e mantenha o pisca-alerta acionado. Na lei atual, o motoboy que entregar um pedido de aplicativo e não estacionar numa vaga específica para a motocicleta está cometendo a infração de trânsito de parar em local não permitido. Isso já vem acontecendo, né? Então nós temos nas cidades, as grandes cidades principalmente, cidade médio porte para cima, no caso de Poços de Caldas também, as vagas de carro e as vagas de moto. O que a gente observa? A motoentrega, principalmente, o delivery chamado, vai entregar alguma coisa em algum lugar, ele não vai parar lá no local apropriado, reservado para moto, descer, caminhar a pé e chegar lá no local para entregar a mercadoria. Ele vem e para na porta da onde tem que entregar a mercadoria. Ah, mas lá é estacionamento de veículo. Não pode. Pela lei atual não pode, mas vai poder. Desde que seja por 5 minutos com o pisca-alerta ligado. Agora, eu não sei quem é que vai ficar marcando no relógio
5 minutos, esperar, ele parou, peraí, 5 minutos. 5 minutos, já deu tempo para carregar, descarregar e sair. Ah, não saiu? Vai ser multado. Ah, tem que ficar com o pisca-alerta ligado. Pode parar em cima da calçada, no recuo do onde o ônibus entra, mas só durante 5 minutos. Quer dizer, tem umas coisas que fogem do lógico, né? Isso não existe. Por um lado, mesmo que crie facilidades aí para os mototaxistas, motoboys de carga, vai deixar a coisa um tanto quanto bagunçada. A critério, eles que têm aí o direito de fazer o que quiserem. Isso aí não é uma coisa certa, porque tudo na sociedade, no coletivo, tem que haver uma regulamentação, regras, leis para essa boa convivência. Mas está aí esse projeto aí que cria estatuto de liberdade do motoboy, da moto entrega. Como eu disse, é um projeto, né? Eu vou ler ele novamente aqui, que ele poderá desempenhar atividade econômica sem necessidade de autorização pública. Ele define hora, preço, dia, rota. Ele pode associar-se em cooperativa, sindicato, aplicativo. Trabalhar com veículo próprio, alugado ou de terceiro, não precisa ser categoria aluguel. Parar em recuo, passeio urbano, faixa de rolamento, por até 5 minutos. Isso aí que eu já expliquei para vocês. Então, tem um projeto também, que é da deputada Benedita da Silva, lá do PT do Rio de Janeiro, que proíbe, né, que está aqui entrando para proibir o Ministério Público de propor medidas despenalizadoras em caso de racismo. Então, em rápidas palavras, a lei antirracismo, que injúria racial, calúnia, injúria, difamação em função da cor da pele, da raça, da etnia, da religião, não é só da cor da pele, não. É enquadrado nesta lei. E, dependendo do que aconteceu, o Ministério Público, então, para que o processo não corra, então faz ali um acordo, a pessoa paga uma multa e no juizado especial, prestação de serviço, se for o caso, e o assunto está resolvido, morre e arquiva. Agora, com essa proposta dessa deputada, não. O processo continua, está em análise na Câmara dos Deputados. Proibição valerá tanto para crimes resultantes do preconceito de raça, previsto na lei, como injúria racial, né, previsto no Código Penal, e também, como eu disse, raça, etnia, cor, religião, origem, condição da pessoa idosa também, ou deficiência. Altera o Código de Processo Penal e a lei do Juizado Especial e Criminal. Então, com isso, endurece cada vez mais a situação de quem cometeu aí esse crime aí de ofensa, de menosprezo a uma outra pessoa em decorrência do que ela é. E acontece demais também, né? A gente vê falar muito em negócio de raça, de não sei o quê, mas tem com o deficiente físico, o idoso, né? Às vezes é humilhado, né? É preterido. Também tudo isso tem que ser observado. E há mais alguns assuntos que nós temos para hoje, mas o tempo que está correndo contra. Mas nós, na próxima semana, vamos tratar aqui de assuntos interessantes, como a gente procura sempre fazer. E agradecemos a sua preferência. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.